Leitura livre, leitura solta, dia 8 de janeiro. Trecho de leitura ou detalhe de conteúdo. Muitas vezes em minha vida, chamou-me a atenção observar o espaço e me dizia: que relação existirá entre este espaço, essas estrelas que nos iluminam, este sol, esta lua, com nossa Terra? Ouvi alguns astrônomos falar, alguns astrólogos dando grandes explicações, por certo muito convincentes, porém meu questionamento não terminava aí. Certo dia, estando em um lugar muito amplo, olhei para o infinito e me disse: o que saberão aquelas criaturas que estão lá nessa distância, que eu existo ou que aqui existem tantas pessoas que nunca se interessaram em saber o que está no mais além? Simplesmente aquilo que, através de um telescópio, os cientistas puderam observar e que nos contam através de alguns escritos nos quais, mais que tudo, se vê os lucros e não o ensinamento. Foram muitos os questionamentos que fazia a mim mesmo naquele lugar e me disse que lindo seria para mim poder conhecer algo sobre o espaço. Quase divagava ante este fenômeno que em si não me dava nenhuma resposta e me disse: melhor eu pôr a meditar e fazer oração. Coloquei-me comodamente, fechei os olhos físicos e entrei em minha contemplação interna. De repente, senti que alguém se aproximava. Abri os olhos e não vi nada. Fechei os olhos e continuei sentindo. De repente, falou comigo dizendo: o que está fazendo é muito importante em sua vida e na vida de todo cristão. Porém, quero acompanhar-lhe numa pequena viagem para que conheça um pouco o mundo em que anda. Eu pensei nesse momento que ele tinha um avião, que tinha uma nave espacial, abri os olhos novamente e o vi. Conversamos um pouco e me disse: não se levante de onde está. Eu também vou sentar-me comodamente. Me disse: meditemos primeiro na grandeza de Deus. Coloquei-me a fazê-lo. Em pouco tempo me disse: o que compreendeu? E eu lhe disse: impossível, não compreendi nada. E ele me disse: como está indo bem o exercício? Ele me disse: vamos meditar sobre o espaço. Depois de muito tempo me disse: o que entendeu? E eu respondi: nada. Ele me disse: está indo bem. Ele me disse: vamos meditar sobre nós. Depois de bastante tempo me chamou e me disse: o que compreendeu? E eu lhe disse: muito pouco. E me disse ele: por quê? Respondi: porque não me conheci totalmente. E ele me respondeu: antes de se conhecer totalmente, você tem que se pôr em comunicação e em contato com o infinito, que é você mesmo. Tem que se pôr em contato com Deus, que é você mesmo. Tem que vencer a mente, que é a sua escrava, para que você, Senhor, ordene a ela que esteja a seu serviço e que não traga mais convidados à sua casa. No dia que fizer isso, poderá eliminar os elementos que não lhe deixam conhecer a si mesmo. Ele me disse: vamos meditar agora sobre o espaço do mundo em que andamos. Entramos em meditação e, de repente, viajamos a uma nuvem. E essa nuvem falava a nós dois, dizendo: vocês vão conhecer alguns fenômenos estranhos para o homem. Eu pensava que ia continuar falando, mas não foi assim. Estávamos chegando a uma cidade imensa, víamos grandes cortinas de fumaça e a nuvem em que íamos se desviou, fenômeno que me chamou a atenção, mas me mantive em silêncio. Seguíamos avançando, víamos muitas terras áridas e ela se elevava um pouco para passar. Outro fenômeno. Logo nos disse: vou levá-los a certo lugar do norte. Chegando ali nos disse: não posso ir mais para lá, porque essa zona está proibida para mim. Eu, em minhas grandes inquietudes, quis perguntar, mas meu enigmático companheiro me disse para guardar silêncio. Na volta,
me disse para observarmos o centro do oceano. E vimos como ali baixavam certas matérias estranhas. Foi quando não resisti mais e perguntei: que fenômeno é este? Parece que fiz esta pergunta muito precipitada. Deteve-se e nos disse: como vejo que quer saber apenas essas pequenas coisas que lhe mostrei e não outras demasiadas transcendentais que deveria saber, procederei a explicar-lhe. A fumaça das cidades produz em nós as nuvens, um envenenamento que nos impede de carregar a água para chuvas, produzindo alterações térmicas no espaço. O fato de não poder aproximar-me de certo lugar do Oceano do Norte é porque ali estão escapando do interior da Terra certos gases, que se eu me aproximo de lá, originaria um tornado. E o fato de caírem no fundo do oceano alguns estranhos sedimentos que vocês, desde aqui veem, não são outra coisa que fluidos emanados do interior da Terra, que nem a atmosfera, nem nós, as nuvens, podemos desintegrar e voltam a cair sobre as águas do mar, e isso é tudo. Nesse momento eu quis dizer-lhe: quais efeitos sofreremos na Terra, nós mortais, por este fenômeno? E me disse: não sei se está preparado para saber, porém dou a resposta. Primeiro, os gases que escapam no norte produzirão ciclones que arrastarão as costas. A fumaça das grandes cidades produzirá aquecimento atmosférico e haverá verões mortais em alguns lugares do planeta e chuvas torrenciais e fatais em alguns outros lugares. Onde mais houver aquecimento, haverá verões e onde se condense o frio, haverá chuvas. Os sedimentos que vão da terra ao espaço e regressam ao mar produzirão nos oceanos um desespero, e o mar, em seu desespero, tentará sair de sua orla, arrasando tudo que encontra em sua passagem. Eu, comovido pelo que escutava, lhe disse: se estas coisas são as coisas de pouca importância, o que acontece com o demais? E me disse: entre o 8 e o 3 acontecerão essas coisas. O aquecimento atmosférico, a sedimentação do oceano, desatará a violência do ar e a água e o fogo se lançarão a tentar depurar o planeta. Porém, para isso, é necessário que a humanidade desapareça. Eu, compungido e cheio de terror, lhe disse: o que podemos fazer nós humanos? E ela, produzindo certos movimentos, disse: todo humano pode fazer muito por si mesmo e pelos demais, porém todo humanoide perecerá. Eu mantive silêncio e ela seguiu sua viagem. Minha surpresa foi que em pouco tempo me vi no lugar de onde havia saído. Ao retirar-se, ouvi uma voz que dizia: homem, elimina todo falso que tens, para que sejas real, o espaço. Dia 8 de janeiro.